TV Câmara, Campinas. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, amigo, companheiro, vereador Carlinhos Camelô. Boa tarde, vereador Campos Filho. Boa tarde, público presente, público que nos assiste. Hoje nós marcamos a reunião, a quarta reunião da Comissão Especial de Estudos que fala sobre consolidação das leis. Essa comissão que é composta por mim, vereador Paulo Haddad, vereador Campos Filho, nosso relator, vereador Aurélio Cláudio, vereador Rubens Gás e agora o vereador Carlinhos Camelô, que muito nos honra com a presença, pelo trabalho, por tudo aquilo que representa, né, pelo segmento da população que você representa, enfim, nos honra muito. Nós tínhamos aí o Gustavo, mas a sua presença nos honra muito, tal como a do Campos Filho. Só para a gente posicioná-los, essa é a última reunião dessa Comissão Especial de Estudos, tendo em vista que essa comissão ela acabou já atingindo o objetivo para o qual ela foi proposta, que era criar, normatizar e dar aí ferramentas para que os vereadores pudessem ter a oportunidade de consolidar as leis. Por que isso foi importante e necessário? Porque hoje nós temos mais de 15.600 leis no município de Campinas, algumas leis já discutidas em outras reuniões, leis que são completamente obsoletas, inócuas, que não fazem mais sentido no dia de hoje, e muitas leis que são similares, elas têm similaridades, enquanto as pessoas procuram, né, se basear em alguma lei, ela vê aí várias leis que versam quase sempre sobre o mesmo assunto, com poucas diferenças entre umas e outras. E esse projeto de consolidação ele veio justamente para isso, para otimizar, para equacionar e para normatizar essas leis e organizá-las, muitas vezes, em um único projeto de lei que vai balizar aí toda a preocupação ou quando da instalação, por exemplo, de uma agência bancária ou financeira, as pessoas terem aí a sua lei única já completamente consolidada, tendo a facilidade de levantar os artigos e a lei propriamente dita. Eu vou abrir a palavra aqui, primeiro ao vereador Carlinhos Camelô, para que possa fazer as suas considerações, depois ao nosso relator, o vereador Campos Filho. Boa tarde, presidente Paulo Haddad, presidente dessa comissão, vereador Campos Filho, público presente, o público que nos assiste. Eu venho parabenizar, vereador, por essa questão dessa comissão de consolidação das leis, porque hoje nós sabemos que no município de Campinas existem, como o senhor disse aqui, 15.678 leis, que muitas delas, se você olhar muitas delas, é o mesmo sentido. Às vezes muda algum artigo, alguma coisa, mas na realidade o sentido é o mesmo, muda pouca coisa, acaba dificultando até a gente procurar todas essas leis. E também gostaria de parabenizá-lo por esse projeto também, que o senhor vem fazer aí dessa questão dos bancos, porque hoje a gente sabe a dificuldade que é você juntar todas essas leis em uma só. Hoje a comissão ela tem que ter muito trabalho em cima disso e não é pouco, sei disso porque há tempos atrás também fiz parte dessa comissão, quando era uma outra comissão em 2014, onde fizemos essa comissão, mas também a dificuldade foi tão grande para consolidar algumas leis e o senhor em pouco tempo, através dessa comissão, já andou bastante com essa questão. Então, parabenizar ao senhor e os membros da comissão que se empenhou nessa questão. Obrigado. Vereador Carlinhos Camelô, agradeço as palavras de Vossa Excelência, mas essa lei que nós iremos apresentar e com certeza ela será aprovada é de todos nós. Esse é o trabalho da comissão. E que bom, né, que Vossa Excelência já tenha participado
de uma comissão similar a essa, ou semelhante a essa, em 2014, porque essa também era uma preocupação minha, que nós trabalhássemos, viu, Campos? E nós não tivéssemos êxito nessa comissão, haja visto que ela já tinha sido proposta em outras legislaturas e não tinha caminhado. Então eu vou aqui, antes que eu me esqueça, já seria até uma indelicadeza da minha parte, primeiro agradecer ao presidente da casa, o vereador Rafa Zimbaldi, por nos apoiar, por nos ajudar e disponibilizar 5 funcionários da Câmara Municipal de Campinas para que pudesse nos dar todo o suporte. Então, participou ou nos ajudou dando suporte o Fábio, o Henry, o Danilo, a Soraya, o Guilherme, e tivemos também a oportunidade da Elecamp trazer para essa casa o doutor André Barbi, que nos deu todas as informações necessárias para que nós pudéssemos ter aí a metodologia para a consolidação das leis. E esse primeiro projeto que versa sobre as agências bancárias e financeiras, ela teve uma ajuda muito grande, e também agradecer já de público a Cristina Passos, que é diretora da Biblioteca Municipal, e também da nossa amiga, a procuradora Mariana Joabre, que é procuradora da Prefeitura Municipal de Campinas. Então, vereador, isso é construída a 10, 12 mãos, e isso é fruto do nosso trabalho, no qual vocês se incluem, ou toda essa comissão se inclui, e todos vocês que aqui estão, que participaram, meu agradecimento de público para vocês, que puderam disponibilizar o seu tempo, o seu conhecimento, para que a gente pudesse ter êxito. Passo a palavra agora para o vereador Campos Filho. O presidente Paulo Haddad, o vereador Carlinhos Camelô, a todos os presentes, a nossa saudação aos telespectadores da TV Câmara. Eu vejo com muita alegria, porque lá atrás, quando o nobre presidente assumia o Poder Legislativo, um dos grandes desafios que ele propunha era exatamente esse aí, que era um trabalho difícil, porque a gente está mexendo numa infinidade de leis, né? Muitas delas inócuas, como disse o Carlinhos, como disse o presidente, mais de 15 mil, e são leis que, além de inócuas, e difícil de serem cumpridas. Não é? Então, e tudo isso foi levado em consideração. Eu quero citar aqui, presidente, alguns exemplos. A lei que nós aprovamos aqui, que é de fogos que prejudicam os animais, os cães. Daí começamos a discutir, depois aprovado, tudo bem. Primeiro, como é que nós vamos fiscalizar isso aí? Outro detalhe, como é que vai fiscalizar quem que soltou o fogo? Se o vizinho não gosta do ser, ele solta o rojão, fala assim, não, quem soltou foi ele, vai para cima dele. Né? Então, são situações bastante complexas. Daí nós avançamos mais na discussão, o senhor tinha falado na época, não são só os cães, mas vamos fazer que pode ser feito os artefatos que não tenham som, daí prejudicam as aves, que é o visual. Quer dizer, então são coisas complexas e são leis que estão aí vigorando e que entram nessa peneira que nós chamamos. O outro exemplo também foi uma lei muito interessante que nós propusemos no projeto, foi aprovado. Outra dificuldade também no que diz respeito à fiscalização, que são a utilização dos ar-condicionado nos consultórios, que tem que ser limpos a cada um ano. Agora, quem vai fiscalizar isso aí? Né? Então eu vejo que essa lei, presidente Paulo Haddad, ela tem essa iniciativa, ela tem essa grande pedagogia que é exatamente fazer o quê? Racionalizar isso aí, deixar de uma maneira bem racional. E a Câmara dá um grande avanço nisso aí. Agora, como o senhor disse, só foi possível com a colaboração de todos, o nosso presidente, o Rafa, com cada um de nós, os vereadores, estava atentando para esse detalhe. Por quê? Culturalmente se pensa, escuta, o vereador é avalizado por quantas leis ele fez. Na verdade, é que nós estamos fazendo um trabalho, nós estamos fazendo, nós estamos tirando, que é tão importante quanto você fazer a lei. Né? Então nós estamos retirando isso aí, que é um trabalho que cabe exatamente ao Poder Legislativo. Então é com júbilo, com muita confiança, que nós vemos esse avanço que a Câmara Municipal dá com relação a isso aí. Porque não se vê, só se vê criando leis para isso, lei para aquilo. De repente entra o presidente e fala assim, não, para. Nós temos que fiscalizar o Executivo e fazer leis, mas nós temos também que rever umas leis, nesse caso especificamente, que são quase 16 mil leis que estão aí e ninguém falava nada, parecia que estava tudo normal. Então quero parabenizar esse avanço. Nós estamos elaborando também esse relatório final, vai ser bem redondinho, bem bastante sucinto para que todos possam entender, mas principalmente que as pessoas possam entender a importância dessa iniciativa, porque senão parece, olha, os vereadores estão preocupados. Não, nós estamos preocupados em racionalizar, porque estamos vivendo um novo tempo.
Não é o vereador que vai ser analisado porque fez 50 leis, fez 100 leis, fez 200 leis, 500 mil, não. Vai ser avalizado pelo trabalho que vem fazendo o Poder Legislativo da cidade de Campinas. Mais uma vez, dá-se esse exemplo. Queria parabenizá-lo, porque desde o início, quando o senhor assumiu, a gente conversava a respeito disso. Eu falava, olha, um desafio é esse aí, mas tem que colocar o dedo na ferida. Porque começou, parou, começou, depois não deu, foi aqui, foi lá, de repente o senhor pegou, não, vamos para cima e então fazer, e os frutos começam a ser dados. E eu vejo também que é uma iniciativa, a gente chama de iniciativa perene, essa perenidade, né? Quando vai se fazer leis, não, nós temos aí uma iniciativa que faz com que nós vamos agir de uma maneira X, de maneira Y. Então, queria parabenizar o senhor, a todos os vereadores, ao nosso presidente, por esse avanço que a Câmara Municipal dá. Vereador Campos Filho, eu confesso que eu também fiquei um pouco apreensivo, como já disse, né? Logo que eu abri aqui essa nossa reunião, mas eu sempre falei, sempre frisei que uma comissão que era composta por 2 ex-presidentes, Vossa Excelência e Aurélio Cláudio, e vereadores da qualidade do quilate do Gustavo Peta, o vereador Rubens Gás também, que é um vereador de primeiro mandato como eu, mas com uma vontade grande de realizar um bom trabalho dentro do Legislativo, e agora com o amigo, companheiro Carlinhos Camelô, eu não tinha dúvida de que nós seríamos coroados de êxito. Então eu fico muito feliz, né, com o resultado, mas mais do que isso, agradecido pelo trabalho, pelo empenho de todos vocês que compuseram essa comissão. Só para citar aqui mais 2 leis, tem uma lei de novembro de 1989 que autoriza a venda de passes do sistema de transporte coletivo urbano no município de Campinas nas administrações regionais e dá outras providências. Então, olha como nós temos aqui leis que, né, hoje não tem propósito algum. Uma outra lei de 1988, também de novembro, que proíbe fumar em hospitais, áreas de saúde, lojas, garagens públicas, museus, escolas e táxis. Hoje nós temos aí uma lei, né, nacional, nós temos aí uma normatização estadual que proíbe fumar em qualquer ambiente fechado, né? Então hoje você tem a proibição, ela é total. Então isso vem adequar. E mais uma vez reforçar, né, todo esse trabalho e também a ajuda da casa, dos setores envolvidos, né, nesse nosso projeto, que é um projeto de todos nós, que acabou culminando do projeto de resolução 14 de 2018, né, caracteriza o projeto de consolidação de leis e define regras para sua tramitação por meio de alterações na resolução 842 de 18 de dezembro de 2009, que fica aí criado um capítulo todo especial, um capítulo que é o capítulo 3, com os artigos 208A a 208F, que versa justamente sobre isso, sobre a consolidação das leis. E para que a gente possa estar encerrando os nossos trabalhos de hoje, lembrar que nós temos até o dia 17, né? Então nós vamos estar encerrando 2 dias antes o trabalho da comissão. Nós temos que entregar um relatório, que o nosso relator é o Campos Filho, nosso vereador Campos Filho, que estará disponibilizando esse relatório. Entregaremos isso à presidência da Câmara. E agora eu só gostaria que vocês, depois eu vou pegar a assinatura de outros vereadores, assinarem comigo, né, o primeiro projeto que dispõe sobre a consolidação, que é uma legislação municipal sobre agências bancárias e financeiras, que nós tínhamos, Campos e Carlinhos, 40 artigos e 7 decretos, que foi transformado em uma única lei e 62 artigos. E então isso faz com que o trabalho das pessoas que procuram uma legislação sobre isso, uma legislação especificamente sobre isso, seja mais fácil, né? Menos cansativo e demorado. E as leis que foram revogadas, elas ficam lá no histórico, elas não saem de circulação pura e simplesmente, elas têm lá todo um histórico, e quando as pessoas querem procurar de onde veio a origem, né,
de determinado artigo, ele está lá referendado na lei original. Tá? Então, eu vou passar primeiro para as mãos do Carlinhos, para que ele possa assinar. Está na última. Só essa, vereador. Se precisar, depois disso. Vereador Campos Filho. A gente fica, nesse momento, presidente, o senhor teve a oportunidade de conversar com os funcionários do Executivo, da Prefeitura, e saber da situação deles em relação a essa iniciativa aqui. Alguém chegava lá para apresentar alguma coisa, para provar, ele falava assim, mas isso aí tem lei, mas cadê? Né? Então, eram meses e meses. Então, as pessoas não imaginam o quanto isso aqui vem facilitar a vida do cidadão de Campinas. Porque olhando assim, simplesmente, parece que é uma coisa tão simplista, mas quando você começa a puxar o fio do novelo aí, nós tivemos aqui os funcionários da prefeitura que agradeceu o senhor, lembra que ele falou? Olha, você imagina o que isso vai facilitar lá. Porque o cara fala, não, eu vou pagar isso porque tem uma lei que a Câmara aprovou em 1800, cadê essa lei? Né? Então, você falou em 40 artigos, né? Quer dizer, foram 40 leis e 7 decretos, é uma única lei. Entendeu? E 62 artigos consolidados. Então, quando eu digo que a Câmara Municipal, através do nosso presidente, ela dá esse avanço de vanguarda, é exatamente isso aí que a gente quer dizer, que é uma iniciativa que tem que ser necessariamente, vai ser seguida com certeza, por outros poderes legislativos, porque na verdade vem facilitar a vida de muita gente que esperava tanto tempo para aprovação de um projeto, uma iniciativa, e agora com isso vai ter mais agilidade. Né? É isso mesmo, vereador Campos Filho. A importância, eu acho que nós ressaltarmos, né? Muitas vezes nós, Carlinhos Campos, nós somos cobrados pela nossa produção legislativa. A quantas leis tal vereador aprovou, quantas leis o vereador propôs, e às vezes não é nem por insistência dos órgãos de informação, mas porque a própria população às vezes cobra isso. E, como bem disse o Campos, nós temos que passar por aqui e deixar a nossa marca, a nossa contribuição para a cidade de Campinas, seja propondo, legislando de forma coerente. Eu acho que principalmente nós temos que ter responsabilidade e coerência, né? Não pura e simplesmente propor leis que muitas vezes elas caem, vão se tornar até motivo de chacota, né? Muitas vezes falam, mas o vereador ele propôs uma lei que infelizmente não é uma coisa, né, que soa bem aos ouvidos da população. E muitas vezes porque ele se sente pressionado pela opinião pública, pelos órgãos de imprensa, de estar propondo alguma coisa. Eu acho que não esse é o nosso objetivo. Nós temos que ter coerência, responsabilidade, propor coisas boas. E mais do que isso, nós aqui dessa comissão, nós demos uma demonstração do que é legislar. Legislar também é fazer com que a Câmara Municipal, a legislação atual, ela se torne mais ágil, mais acessível, menos burocrática, como bem disse mesmo aqui o Campos Filho. A gente tem que cortar um pouco da burocracia. Então, para fazer as suas considerações finais, eu passo a palavra mais uma vez ao Carlinhos Camelô, depois ao Campos, e aí a gente dá por encerrada essa nossa reunião. Mais uma vez, boa tarde. Mais uma vez, vereador, eu parabenizar a Vossa Excelência, a todos os membros da comissão, pessoal também que esteve aqui presente, que ajudou nessa questão, ao presidente dessa casa, o Rafa Zimbaldi, e mais uma vez dizer que nem o senhor disse aqui, essa casa aqui, ela não é feita só para fazer leis, mas sim também fazer que cumpra as leis que são necessárias. E para isso, para cumprir as leis que são necessárias, eu acho que é mais fácil você ter uma com mais objetividade do que você ter várias, para depois dificultar a questão. Parabéns, uma boa tarde a todos. Campos Filho, nosso relator. Presidente, eu queria só dizer que com essa iniciativa, o senhor acabou de dizer agora uma palavra muito importante, que acaba também, em boa parte, com a burocracia.
Isso para nós é fundamental, porque a gente sabe que a burocracia era a irmã siamesa da corrupção. Tem burocracia, se tiver alguma coisa ali, ela está ligada, a piscina aqui, pega lá, carimba aqui, agora passa lá, vem aqui, vai lá, tal. Então, com essa decisão, o senhor vai diretamente ao assunto. Faz o que é importante para nós nos dias de hoje, principalmente, que é o corte exatamente dessa burocracia que caminha sempre de mãos dadas com a corrupção que causa uma grande tragédia para o nosso país. Então, queria parabenizá-lo por essa iniciativa e que nós vamos vivendo cada vez tempos melhores com essa transparência para a nossa população. Muito obrigado, Campos. É aquela velha prática, né, de criar dificuldade para vender facilidade. Infelizmente, nós vimos muito disso no passado. Quizá nós possamos ver cada vez menos e ter orgulho, né, de tudo que a gente vem a fazer e que as pessoas também elas caminhem de uma forma correta, de uma forma ética, né, dentro daquilo que a gente acredita que seja o princípio da moralidade e da ética. Então, mais uma vez, agradecer aos nobres vereadores Carlinhos Camelô, ao nobre vereador Campos Filho, agradecer ao Fábio, ao Henry, o Danilo, a Soraya, o Guilherme, a Bárbara que está aqui com a gente, do cerimonial, o pessoal da TV Câmara, vocês que nos assistem pela televisão. Agradecer também, mais uma vez, a Cristina Passos, a Mariana Joabre, enfim, a todos aqueles, o nosso presidente, Rafa Zimbaldi, enfim, todos aqueles que estiveram envolvidos nesse projeto. Uma boa tarde a todos e que Deus continue nos abençoando nos nossos passos dentro do Legislativo. Obrigado. Amém. TV Câmara, Campinas.